Mas quero desde já convidar o pastor Júlio, que vai estar aqui trazendo a mensagem da palavra de Deus. Logo após, portanto, ele pregar a sua palavra, nós estaremos então encerrando o culto com a bênção apostólica. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, damos graças a Deus por mais uma noite, mais uma oportunidade, mais um momento de convite que foi estendido à minha esposa, a irmã Jane, Edjane, mas que agora é conhecida aqui nessa comunidade, nessa igreja como irmã Jane. Agradecemos a confiança, agradecemos o acolhimento do pastor Samuel, irmão Lúcio, e a confiança de todos os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada na epístola do apóstolo João, capítulo 3, verso 16. Epístola de João, capítulo 3, verso 16. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor: conheçamos o amor, Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor nisso. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos orar, vamos dar graças ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pois nessa hora, nessa noite, suplicamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que fale aos nossos corações para Te conhecer, Te amar e Te servir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, gostaria de trabalhar o tema da Convenção Batista Brasileira, e que certamente alguns dos irmãos já estão sabendo. Anunciemos o amor gracioso. Tema que fala diretamente aos nossos corações. Se você prestou atenção nessa noite, todas as passagens bíblicas, canções, hinos aqui cantados, nos levou a refletir, a meditar sobre o grandioso, imenso amor de Deus, que por meio da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, nos impactou, nos redimiu, nos salvou e nos trouxe essa noite aqui, para a Ele render graças e louvor por sua ação graciosa e redentora na cruz do Calvário. É interessante que esse texto, a epístola de João, escrita, chamado pelos alguns escritores estudiosos, o apóstolo do amor, ele escreveu aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, em um momento em que a igreja estava enfrentando perseguições, em que a igreja estava enfrentando crises políticas, religiosas, um ambiente instável, inseguro. E a palavra consoladora, confortadora de Deus, e movida pelo Espírito Santo ao coração desse santo homem, João, levou a instruir, a ensinar, a exortar a cada um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo a perseverarem, a viverem, a expressarem, anunciarem, proclamarem
o amor de Deus. O amor de Deus, nessa noite, nós o exaltamos e celebramos através de canções. E aquele que confeccionou o boletim, é interessante que estampado está uma frase de Billy Graham falando sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. À luz do texto sagrado, em 1 João capítulo 3, verso 16, Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos atraiu. Deus, Ele te ama, nos ama. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Nessa noite precisamos ser relembrados, confortados e exortados que Deus tem um mandamento. E revelado em João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento Ele concede, revela e ensina a seus discípulos. E Jesus diz que um novo mandamento vos dou, e cada um deva amar o seu irmão, para que assim, através da experiência, do testemunho do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, possamos ganhar outros, impactar famílias de dentro para fora. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão: experimentar o amor de Deus, conhecer o amor de Deus. E um dos hinos que cantamos nessa noite fala que a cruz mede o amor de Deus revelado na cruz por mim e por você. Éramos para estarmos condenados, mas Deus decidiu, através do seu amado Filho, do Senhor Jesus Cristo, te atrair, te trazer, te reconciliar, por meio da sua obra, do seu sacrifício, da sua vida, para que em comunhão com os irmãos, possamos falar, a partir dessa relação de amor, verdadeira, operada pelo Espírito Santo de Deus, com autoridade para essa cidade. Deus, Ele habita em nosso meio, e temos conhecido através da relação da renúncia, do alto sacrifício, de um amor sacrificial. O texto sagrado fala sobre um amor operado em semelhança, oferecido na cruz do Calvário, e esse amor nós também devemos viver. O amor mútuo na comunhão é evidenciada pelo poder do Espírito Santo em cada coração aqui presente. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele diz que por causa do amor de Deus, por causa da ação de Deus vir ao meu e ao seu encontro, Ele nos cela com o Espírito Santo de Deus, para que assim venhamos promover, a partir da nossa relação uns com os outros, o amor de Deus revelado em Jesus. É como se Deus, Ele nos apresentasse um cartão de apresentação. Você sabia que todo crente, todo cristão, ele tem um cartão de apresentação? Se nessa noite você ainda não compreende, não percebe que você tem um cartão de apresentação, aonde você chega, nas relações lá fora, em sua família, aqui dentro, todas as vezes que nós nos apresentamos, nós apresentamos esse cartão. O nosso cartão de apresentação é o amor de Deus, a bondade de Deus revelada em Cristo Jesus, através do sacrifício remidor, redentor,
porque decidiu nos reconciliar, nos amar. Por isso que Jesus, ele diz que o maior mandamento é amar. O maior mandamento é buscar a Deus acima de todas as coisas, através de uma canção aqui que celebramos também em comunidade, em comunhão na presença de Deus. Maior do que a criação, maior do que tudo que possamos ver e contemplar, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário é a maior das bênçãos que Deus ele revela através das suas escrituras sagradas e na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. Quebrar o mandamento de Deus, estabelecer uma relação de inimizade com Deus, é não viver o seu amor em comunidade. Quebrar o mandamento de Deus, não revelar quem é Deus, é não apresentar o nosso cartão de visita para o nosso próximo, para o nosso amigo, para o nosso irmão. O cartão do amor revelado em Cristo Jesus. Esse amor está alicerçado no amor de Jesus Cristo, o qual deu a sua vida em nosso lugar. Por isso que nessa noite precisamos entender que a essência do amor e sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos serve como modelo, referência, exemplo, amor sacrificial em oferecer a sua vida. E mais, diz o texto que Deus ele outorgou, ele doou, ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida com Deus, comunhão com Deus. Nosso dever, a partir da relação de dentro para fora, é viver esse amor revelado na cruz do Calvário. E também é compartilhar o amor de Deus a partir da nossa relação com cada um aqui dos irmãos. Precisamos entender, em primeiro lugar, que o amor de Deus deve ser demonstrado por aqueles que confessam o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 3, verso 16, sabemos o que é o amor. Somente um Filho de Deus, somente aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, somente aqueles que têm testemunhado do sangue derramado na cruz do Calvário, da promessa de Deus revelada através da presença do Espírito Santo, pode falar do mais profundo, imenso e maravilhoso, gracioso amor de Deus. Sabemos o que era o amor. O mundo lá fora precisa saber o que é o amor. O mundo lá fora precisa, a partir da relação da nossa unidade, da nossa relação em comunhão, autossacrificial, em doar-se ao outro em semelhança ao exemplo do Senhor Jesus Cristo. Esse final de semana, junto com o pastor Samuel, Lúcia e a família, experimentamos a graça de Deus sendo manifestada através do doar, da doação, da prestação de serviço, do cuidado, do acolhimento. A experiência hoje, lá em Viração, em que o pastor Samuel, junto com a igreja de Viração, celebrou a unidade da comunhão diante da presença de Deus, batizando 3 irmãos.
Ambiente difícil, você que já foi até ali em Viração. Um lugar de grandes desafios, um ambiente de alto compromisso, a partir da revelação do grande, maravilhoso amor de Deus. Quem ama a Deus não vê sacrifício. Quem ama a Deus estabelece uma relação de alto sacrifício. É muito comum. No mundo corporativo, aqueles que trabalham, seja um emprego público, privado, é muito comum a expressão suar a camisa, doar o sangue, para empenhar-se no bem comum da instituição, da empresa. A palavra de Deus, ela vai mais adiante, dizendo que o nosso testemunho, que a vida revelada em Cristo Jesus está na relação entre os irmãos, em um amor que se dedica no cuidado do outro, no amparo, no sustento, no abraço, no acolhimento, custe o que custar, amor sacrificial, como fez o Senhor Jesus. Em testemunho à sociedade, muitos verão, como diz a Escritura Sagrada em João capítulo 13. Todos comprovarão, todos terão o veredito, o testemunho verdadeiro, que esses conhecem de fato a Deus e têm vivido a partir da sua relação mais íntima e sincera com Deus. Meus irmãos, o apóstolo João ensinou que o amor de Deus não é apenas palavras, mas é uma ação que se traduz em eu te amo, uma ação que se traduz em eu te perdoo, uma ação que se traduz em eu posso cuidar de você, sustentar, o acolher. Deus, Ele nos ama e espera que cada um de nós, a partir do amor revelado em Cristo Jesus, venhamos demonstrar o amor sacrificial. Mas em segundo lugar, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele age a partir dele mesmo, não precisando de cada um de nós, mas nos chama à relação íntima com a sua trindade, com a sua pessoa. Conhecer a Deus nos leva a viver verdadeiramente o seu propósito, a sua vontade, o seu desejo. Por isso que sempre reflito na natureza e na pessoa de Deus, na sua comunhão, na sua unidade, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comunhão eterna, que não é quebrada por nada, mas que vive eternamente. Deus em prol da comunhão, e assim testemunhando a sua criação, apontando para a altura da cruz os braços eternos do Senhor Jesus Cristo. Um amor que salva, um amor que cura, um amor que redime, um amor que nos atrai e que nos chama atenção para verdadeiramente nossa missão. Falar do amor de Deus, nossa missão. Testemunhar do amor de Deus, nossa missão. Viver a mais íntima comunhão através das nossas relações, através dos ministérios, através de cada departamento, através de cada ação em conjunto para mostrar a quem de fato servimos.
Diz o texto em João capítulo 4, verso 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Em Romanos capítulo 5, verso 8, lemos: mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo, Ele morreu por você. Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos atrai à sua presença e nos condiciona a relação com Ele, a nos aperfeiçoar através do exemplo de Jesus, para estabelecermos uns com os outros uma relação íntima e verdadeira de amor. O texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 9, muito conhecido de todos os cristãos, e tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Entendemos que o amor autossacrificial é um amor que se preocupa mais com os outros e consigo mesmo. É um amor que não requer o que não tem. É um amor que não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe aos outros, não age com base em eu primeiro, mas em garantir, em exemplo, ao amor sacrificial do Filho de Deus. É um amor que não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros estão em queda, precisando de restauração. É um amor que tem prazer no revelar, no desabrochar da verdade. Tolera, espera com paciência e perdoa, e chama novamente a comunhão com Deus. Confia sempre na graça de Deus revelada em Jesus. Sempre procura um melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim, olhando para o amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, o amor de Deus deve ser compartilhado. Você tem experimentado o amor de Deus? Você tem vivido o amor de Deus? Você tem conhecido o precioso, profundo, imenso amor de Deus? Você tem saboreado, como diz o Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, e conhecendo da sua bondade, da sua beleza, do seu maravilhoso amor, devemos compartilhar. Essa é a nossa missão. Diante do amor gracioso de Deus, Deus, Ele nos pede que compartilhemos com os outros, a partir do exemplo do Senhor Jesus, através da compaixão, sentindo a dor do outro, sentindo a fraqueza do outro, sentindo as fragilidades do outro, se colocando na vida do outro, compartilhando o amor de Deus, o perdão que Deus tem revelado a cada um de nós. O texto em Efésios capítulo 5, verso 2, nos diz assim: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, devemos compartilhar o amor. Nessa noite, nós decidimos entrar por essas portas para adorar e celebrar ao amor de Deus. Mas vamos sair por essas portas com a decisão, com um compromisso de falar: eu conheço o amor de Deus, eu conheço o perdão revelado
em Cristo Jesus. Ele me perdoou. Eu fui aceito, eu fui redimido, restaurado, reconciliado. Precisamos anunciar o amor de Deus. Gracioso amor de Deus. Meus irmãos, que nessa noite possamos ser instrumentos de Deus para compartilhar o amor do Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a compartilhar o amor de Deus? A falar do amor de Deus? A pregar sobre o amor de Deus? Isso nos leva a se colocar numa fileira, em compromisso, em comunidade, cooperando com Deus e auxiliando ao pastor dessa igreja, em cada canto dessa cidade, em cada ambiente marcado pelo sofrimento, pela dor, pela desigualdade, pelo desamor, uma testemunha do amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja não será mais a mesma. Essa cidade não será mais a mesma. A partir do testemunho de cada um aqui presente, que seja a sua decisão, que seja a sua resolução para essa hora, para essa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.